Ok, então acho que já está a gravar, está. Então sejam por aqui, ok, mais ou menos assim, para ficarmos todos harmonizados. Então sejam muito bem-vindos, eu estou a ver se o Instagram também começa a ficar operacional e vamos falar sobre o tema de hoje, que tem a ver com o intestino e com a questão de ser o nosso segundo cérebro, digamos assim. Isto tem muito que se lhe diga e tem muitas nuances, não é novidade, existem livros suficientes. Vocês conseguem ver o compartilhamento de tela? Não. Alguém... Porque isto o pessoal está a entrar... Alguém com... Não conseguem ver o compartilhamento de tela. Deixa-me pôr isto aqui. Ok. Então... Compartilhamento de tela. Ok. Então, estava eu a dizer que o intestino, sendo o nosso segundo cérebro, diz-nos muitas coisas, muitas referências. Epá, o pessoal está a começar a chegar, em vez de já ter... Eu já não vou conseguir admitir ninguém. Ok. Então, deixa-me ver se isto aqui está partilhado. Ok, tranquilo. É que estar com um olho no burro e outro no cigano acaba por ser assim menos fácil. Ok, então acho que no Instagram também está ok e que podemos continuar. Acho que sim, pronto. Então temos a questão da live do intestino, o nosso segundo cérebro. E quando nós falamos no nosso segundo cérebro, falamos em emoções. E isto não é novidade, existem vários assuntos escritos sobre o tema, existem várias referências a este tema e este assunto acaba por não ser de todo novidade para ninguém. A questão do intestino ser o nosso segundo cérebro, isto já data de aqui 4.500 anos atrás. Isto porquê? Porque nós temos dois cérebros, um na cabeça e um outro escondido nas nossas entranhas. E, portanto, os neurologistas descobriram que este último também é capaz de se lembrar, digamos assim, e de ficar nervoso, como se costuma dizer. Então, há 4.500 anos atrás, eruditos egípcios colocaram na parte mais prosaica do organismo e analisaram estes nossos intestinos, esta parte mais inquieta e mais fedorenta de nós próprios, que tem a ver com a sede das nossas emoções. O primeiro papiro onde isso é falado é o papiro de Smith, em que se pode ler que o estômago constitui a boca do coração, em que é o órgão onde estão localizados o pensamento e o sentimento. E, portanto, isto já é falado em documentos muito lá para trás, mesmo antes de Cristo. E, portanto, desta maneira, qualquer manifestação ou alteração na nossa mente vai afetar ou vai se ver refletida no nosso sistema digestivo. E, portanto, essa ligação entre uma coisa e outra leva-nos a pensar na questão do tipo de pensamentos que nós temos, na maneira como nós nos alimentamos e por aí vai. Portanto, durante séculos, os médicos prestaram mais atenção ao nosso intestino do que propriamente ao nosso cérebro, porque era um órgão que adquiria uma maior importância. Nas culturas mais antigas, os intestinos eram de facto preponderantes e os antigos médicos da altura olhavam muito para o tipo de emoções e como é que essas afetavam o trânsito intestinal. É muito interessante que Hipócrates tem uma famosa frase que eu utilizo muito, que nós temos que olhar para o doente e para o meio e para o sistema e não para a doença, e quando nós olhamos para esta questão do intestino e olhamos para a questão do cérebro, é como se houvesse aqui uma ligação, como já vem escrito em vários livros, e é como se o nosso tubo digestivo, não só o intestino, que é o que eu vou explicar a seguir,
tem uma grande preponderância no seu funcionamento. Ou seja, quando nós falamos em intestino, nós temos que falar em tubo digestivo. E quando nós falamos em tubo digestivo, nós sabemos que começa na boca, não é? Na alimentação. E qual é que é o primeiro alimento? O primeiro alimento toda a gente vai dizer que é o leite materno, mas não. O primeiro alimento ocorre é quando há a união das duas células, do óvulo com o espermatozoide, em que o óvulo é constituído por uma substância, a glucose, que contém, que está contida nele, para ele sobreviver, porque o espermatozoide, quando fecunda o óvulo, a única coisa que ele traz, que ele usa, digamos assim, a nível mitocondrial, é para o seu movimento. Portanto, quando ele fecunda o óvulo, ele perde esta parte mitocondrial. E a parte mitocondrial é a parte que dá energia. E por isso é que durante 7 dias é esta glucose que vai alimentar e vai fazer com que aquele feto nidifique, aquele embrião nidifique ou não. E portanto, a primeira alimentação, e intestino tem a ver com alimentação, tem a ver com esta questão do tubo digestivo, começa com a mãe. E portanto aqui vamos a duas funções que eu falo muitas vezes, que é a função materna e que é a função paterna. E, portanto, a questão da função materna e a questão da função paterna são de extrema importância. É muito interessante que, quando nós falamos em função materna e função paterna, falamos não de pai e de mãe, falamos de ter internalizada a função dentro deste adulto que eu hoje sou. E isto o que é que tem a ver com a parte dos intestinos? Tem a ver com a primeira alimentação que eu tenho, que é quando desta união destas duas células, e depois pelo cordão umbilical, que é através do cordão umbilical que a minha mãe me vai dar alimento. E este alimento não é só alimento físico, também é um alimento emocional. E que tipo de alimento emocional é que esta minha mãe, na fase de gestação, me deu? De que forma é que ela se alimentava? É muito interessante que após, por volta mais ou menos das 8 semanas de gestação, começa-se a formar um tubo e o estômago, e esse tubo é o que em que o embrião desenvolve uma boca primitiva com uma língua, também vai desenvolver a traqueia, a laringe, o esófago e também o tubo que vai impulsionar os alimentos a partir da boca para o estômago e que vão começar a formação. E, portanto, os intestinos vão-se começar a formar dentro do cordão umbilical. Os intestinos começam-se a formar dentro do cordão umbilical. E se vocês sabem, o cordão umbilical tem a ver com o quê? O cordão umbilical tem a ver com a alimentação que a criança recebe da sua mãe. E aqui a alimentação, como eu disse lá atrás, é uma alimentação física e emocional. Então, se os intestinos se formam nestas 8 semanas, a partir destas 8 semanas de gestação, é interessante também a forma como eu vou reagir e a forma como o meu intestino está preparado ou não para reagir a determinadas situações. Isto é, a determinadas emoções que eu acabo por ter. Então vamos à função materna e vamos à função paterna. E vamos perceber aqui o que é que funciona bem e o que é que funciona menos bem. E portanto, também nesta altura, os rins e o fígado também estão em desenvolvimento. E portanto, quando nós falamos em intestinos, nós temos que ir logo in utero, temos que ver o mundo intrauterino. Porque se nós não conseguirmos analisar este mundo intrauterino, nós não vamos conseguir perceber algumas das dinâmicas que se vão passar em adulto relativamente a esta parte do intestinal. E, portanto, o intestino realmente é o nosso segundo cérebro. Isto não é novidade, há imensos livros que falam neste assunto, com mais ou menos detalhe, mas quando se diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, o que é que a gente está a falar? Estamos a falar que é como se o cérebro fosse, este cérebro que é o nosso intestino, que existe nas nossas entranhas, fosse independente, digamos assim, de tudo o resto. A questão é como é que isto afeta o meu estado de espírito, não é?
e como é que ele funciona como este segundo cérebro. Assim, os médicos acreditam cada vez mais que a função do nosso sistema digestivo vai muito além de nós processarmos a comida que ingerimos. Portanto, eles continuam a investigar que o intestino poderá estar associado a algumas situações de doenças mentais e outras do sistema imunológico. E, portanto, há especialistas, há uma médica que é a doutora Megan Rossi, que é uma especialista australiana em saúde intestinal, em que ela faz uma análise surpreendente relativamente a este segundo cérebro. Ela aborda a questão do sistema nervoso central, não é? Isto porquê? Porque, diferente de qualquer órgão do nosso corpo, o nosso intestino pode funcionar sozinho, ou seja, tem a sua própria autonomia para tomar decisões. Não precisa que o cérebro lhe diga o que fazer. E, portanto, o que governa o intestino é o chamado sistema nervoso entérico, o SNE. Que é o quê? É como se ele fosse uma sucursal do sistema nervoso autónomo do corpo e, portanto, responsável por controlar diretamente o sistema digestivo. E, portanto, este sistema nervoso acaba por se estender pelo tecido que reveste o estômago e que reveste o sistema digestivo e que possui os seus próprios circuitos neurais. E, portanto, embora ele funcione de forma independente, ele vai se comunicar com o sistema nervoso central através do quê? Através do sistema simpático e através do sistema parasimpático. Então, por isso é que se diz que 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino. Isto porquê? Porque a saúde do nosso intestino acaba por ser a chave da imunidade a alguns tipos de patologias. E, portanto, há pesquisas recentes que indicam que se nós temos problemas intestinais, é mais provável que ele seja vulnerável a algumas doenças comuns, como por exemplo a gripe. É muito interessante porque 50% das nossas fezes são bactérias. Portanto, não são apenas restos de comida, porque metade das nossas fezes são formadas por bactérias e muitas dessas bactérias são boas. Por isso, às vezes, parece-vos um bocadinho nojento, mas às vezes as transplantes das fezes pode ser uma forma de tratamento vital para alguns pacientes com um microbioma intestinal debilitado. É muito interessante que em psicomagia existem muitas dinâmicas para trabalhar não só esta questão do intestino e também outras questões transgeracionais em que se utiliza as fezes, em que se utiliza a urina, não é? E portanto também tem a ver aqui com uma questão simbólica, não é? Também se sabe que quanto mais diversificada for a nossa dieta, mais diversificado é o nosso microbioma. Portanto, no nosso intestino vivem trilhões, bilhões de micróbios que gostam de diferentes alimentos e, portanto, esses micróbios vão ser fundamentais para a digestão. Porquê? Porque a sua atividade permite que o nosso corpo absorva certos nutrientes dos alimentos e, portanto, eu costumo dizer que os micróbios são como os nossos bichinhos de estimação internos, em que nós precisamos de cuidar deles e precisamos de os alimentar. E, portanto, diferentes micróbios prosperam com diferentes alimentos e, por isso, o nosso microbioma intestinal melhora com uma dieta diversificada. Portanto, o microbioma rico e variado está associado a uma maior saúde intestinal e, portanto, a uma consequência, a um maior bem-estar. E, portanto, todas as pessoas que comem sempre as mesmas coisas, os mesmos alimentos, que não variam na sua dieta, acabam por ter um microbioma muito mais pobre. Então, o intestino também está ligado aos níveis de stress e também está ligado ao nosso estado de ânimo, à nossa boa ou má disposição, digamos assim. E, portanto, se temos problemas intestinais, é algo fundamental que precisamos de observar e a que tipo de stress é que nós estamos submetidos. E, portanto, é normal que se faça meditação, 15 a 20 minutos por dia, não é? Durante algumas semanas e vocês percebam que esses hábitos intestinais vão melhorando. Isto é o mínimo. Ou fazer exercício físico. Às vezes não tem propriamente, isto para quê? Para destressar, isto às vezes não tem propriamente a ver com o tipo de alimentação que eu estou a fazer, porque eu não faço alterações, não tem a ver com, se calhar, o ritmo que eu tenho, tem a ver com o stress que eu emprego e como é que eu giro as emoções. E, portanto, a questão do destressar acaba por ser bastante importante.
Isto também é interessante pensar o quê? Pensar que a maior parte da serotonina do nosso corpo, mais ou menos 80 a 90%, encontra-se onde? No trato gastrointestinal. E, portanto, a serotonina é um neurotransmissor que vai afetar muitas funções corporais, como o peristaltismo intestinal, ou seja, o movimento involuntário que o intestino faz para empurrar o bolo alimentar e permitir que a digestão aconteça de forma no lugar certo, também está associada a algum transtornos psiquiátricos. E, portanto, a sua concentração pode ser reduzida pelo stress, o que vai influenciar o humor, o que vai influenciar a ansiedade e que também vai contribuir para a nossa, digamos, felicidade, não é? Portanto, vários estudos com seres humanos e com animais têm mostrado evidências sobre as diferenças encontradas no microbioma intestinal de pacientes com transtornos mentais, tal e qual como a depressão. E por isso é que esta área é muito vasta e, portanto, quando nós olhamos para intestinos que são mais sensíveis que outros, e aqui estou a falar em algumas pessoas que têm intolerância ao glúten ou à lactose, aqui tem que se observar novamente, volto novamente ao mesmo, temos que observar a função materna e a função paterna. Novamente, porque o glúten está associado ao pai, o leite em geral está associado à mãe. Se o meu intestino é intolerante a isso, eu tenho que ver a minha função materna e a minha função paterna internalizada, porque eu sou adulto, e mais do que isso, eu vou ter que observar todo o meu projeto de sentido e perceber no meu projeto de sentido como é que foi este primeiro alimento que recebi da minha mãe. A união das células do óvulo com o espermatozoide, não é? Que contém aquela glucose para que eu sobreviva. Como é que isso foi feito? Mas a primeira alimentação, quando eu nasço, é a minha mãe que me é encarregada de dar este primeiro alimento e, portanto, como é que este primeiro alimento foi dado? Como é que foi dada à mama? Como é que era vista a alimentação pela minha mãe? Tudo isso, visto pela mãe, encarado pela mãe, não no sentido de culpabilização, mas no sentido de tomar consciência, como é que isso criou ou não uma desordem alimentar. E é muito interessante que as pessoas que sofrem desordens alimentares, isto começa in utero, no mundo intrauterino, não é? Isto tem a ver com o intestino, porque as desordens alimentares, as pessoas falam em anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, por aí vai, não é? Ou compulsão alimentar, mas existe muito mais a estudar por trás daí, porque é estudar o tubo digestivo todo, e o tubo digestivo começa na boca. E a boca, as mandíbulas da criança são as primeiras que têm um mecanismo ativo antes da criança endireitar a cabeça. É a primeira que vai sugar o peito da mãe. Então, como é que foi esta sucção? A criança, quando nasceu, pegou no peito da mãe, rejeitou o peito da mãe. Como é que ocorreu? Tudo isto nos traz informações depois de como é que, a nível do nosso trato intestinal, as coisas irão ou não funcionar no adulto, não é? Começando na boca, porque é que há crianças que têm mais cáries ou menos cáries que outras, não é? Porque é que há crianças que produzem, ou pessoas adultas que produzem uma maior acidez no estômago. Isto tem tudo a ver com não só um alimento emocional, físico, mas também com alimento emocional. E, portanto, porque é que, isto agora extravasando um bocadinho da questão do intestino, porque é que há pessoas que têm uma maior capacidade de absorção e outras uma menor capacidade de absorção, ou uma absorção regular? Isto tudo tem a ver com situações que se encontram por vezes mescladas neste projeto de sentido. Então, como é que a mãe alimentou o filho? E estas memórias todas ficam registadas no nosso cérebro arcaico. E, portanto, pode acontecer que a mãe não tenha alimentado aquela criança a 100%, não é? De modo a construir uma base afetiva saudável, porque a mãe conseguir estar a 100%, isto é desafiante, tem que ter a proteção e o alimento do pai, não é? Se isto não está, pode gerar aqui algum conflito. E, portanto, quando a criança nasce, a mãe torna-se o seu gigante sensorial. A criança sente tudo da mãe, sente o ambiente, vive em função das reações desta mãe. E, portanto, há outra fase em que ela passa do mamar para o papar e ela vai conhecer o diferente, vai conhecer o pai. E ao conhecer o pai, vai criar aqui uma relação triangular. E nesta relação triangular, a criança vai gostar mais de um alimento ou de outro alimento. É muito interessante. E vai criar um afastamento
ou uma aproximação com um dos progenitores. E, portanto, isto tem a ver, o sistema digestivo não tem só a ver com o alimento que nós comemos, o sistema digestivo tem a ver com o alimento emocional que eu recebo dos meus progenitores e de que forma é que eu recebo. E, portanto, quando nós falamos em segundo cérebro, assim como nós cuidamos da nossa mente, agora muito mais, porque fazemos N exercícios para nos mantermos saudáveis mentalmente, esta questão de olharmos para o nosso intestino e percebermos o porquê dele não funcionar saudavelmente, leva-nos a inquirir o motivo ou o que é que está escondido por trás disto tudo. E, portanto, por vezes não é fácil de olharmos para isto, por vezes é complicado porque não conseguimos ter uma visão sistémica, total, de cada uma das partes deste nosso intestino, não é? E quando eu quero dizer cada uma das partes, quero dizer o tubo digestivo todo, porque começa desde que alguém coloca o alimento na boca. O colocar o alimento da boca é prazeroso ou não é prazeroso? Eu obrigo-me a comer, não me obrigo a comer. Tenho problemas na deglutição ou não tenho problemas na deglutição? Quando o alimento vai para o estômago, tenho azia, tenho sensação de peso, não tenho? Como é que isso está em mim? Depois do estômago, do duodeno, não é? Em que há uma separação de cada uma das moléculas para ver o que é que importa do que é que não importa. Será que eu emocionalmente consigo me desapegar de determinadas situações e digeri-las? E depois passa para o intestino. E na questão do intestino temos o largar, o deixar ir. É muito interessante que por vezes nós temos temos a noção que queremos deixar ir e que acabamos por não conseguir. Então temos que olhar para o que está para trás, temos que olhar para o nosso projeto de sentido, temos que olhar para a nossa função materna e paterna dentro de nós, percebermos quais são as emoções que eu tenho que dar a este meu adulto, de modo a conseguir ter uma saúde mental e emocional equilibrada para ter este meu segundo cérebro também equilibrado e com um desempenho regular. E, portanto, esta era a partilha que eu tinha aqui para vocês hoje, do Instagram. Eu sei que estava aí com algumas falhas. Para os outros que estamos aqui no YouTube, vai continuar. Espero que fiquem bem, ou melhor ainda, caso não tenham ouvido tudo, porque está com cortes, eu vou deixar no YouTube para que posteriormente vocês possam consultar, ok? Fiquem então bem, ou melhor ainda. Ok. Certo. Então, agora vamos continuar e vamos